Então, vamos dar início ao nosso treinamento de hoje, que nós vamos falar sobre o 13º. Meu nome é Rose, eu sou consultora de sistemas da folha de pagamento, trabalho aqui no suporte da Exactus, na folha de pagamento. Talvez algumas pessoas já tenham falado comigo. E o nosso objetivo hoje, nesse treinamento, é passar para vocês informações sobre como proceder para fazer a primeira parcela, a parcela final e a parcela complementar do 13º. Como nós estamos aqui com bastante pessoas, no final eu vou responder as perguntas, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, pode anotar que no final a gente responde. Bom, então, dando início aqui ao nosso treinamento, né? Todos os anos, chega o mês de novembro e dezembro, é necessário fazer a folha de 13º, mas nada impede que essa folha também seja processada em qualquer outro mês do ano, tá? Esses dias mesmo eu tive um cliente que já queria fazer a primeira parcela no mês de outubro, não tem problema, pode fazer. O sistema está preparado para fazer em qualquer mês diferente de novembro e dezembro, mas o mais comum é ser feito nesses meses, tá? Então nós vamos verificar como que é feito a primeira parcela, a parcela final, a complementar, todas as parametrizações necessárias. Eu preparei para vocês um manual onde tem todas as informações, tudo que eu passar aqui para vocês, olha, eu coloquei de forma detalhada, são 14 folhas, então tudo que eu for falando para vocês, depois vocês vão encontrar no manual, tá? E eu vou enviar também o manual para vocês, tá? As pessoas que fizeram a inscrição para o curso vão receber o manual. Acredito que hoje, ainda na parte da tarde, eu consiga enviar o manual para vocês, tá? Então, assim, então não precisa ficar muito preocupado com anotações, porque todo o conteúdo vai estar disponibilizado para vocês nesse manual. Então, vamos lá. Então, para fazer a primeira parcela do 13º. Para fazer a primeira parcela, vamos partindo aqui do mês de novembro. Dentro da folha de novembro, do IDPROC de novembro, nós fazemos as parametrizações. Eu indico fazer dentro do mês de novembro para seguir a sequência, né? Novembro F, folha normal, depois novembro D, que é a folha de 13º. Tem um escritório nos dizendo que não está ouvindo. Verifique o seu som aí, por favor, porque aqui está normal e os demais participantes estão ouvindo. Então, aqui, por exemplo, nós estamos dentro da folha 11F. Então, partindo da folha 11F, nós fazemos todas as parametrizações e depois duplicamos para a folha 11D. Então, eu vou passar para vocês as parametrizações que são necessárias. Então, aqui, primeiro, nós vamos entrar aqui em parâmetros, eventos, tabela de eventos. Na minha tabela de eventos, o meu evento da primeira parcela do 13º é o 1610, é o 1510. Não sei como está no de vocês, mas vocês localizem o número de evento correto. Então, aqui o meu, olha, 1510, que é a primeira parcela, 13º, primeira parcela, aqui nesse evento 1510, ele vai fazer o cálculo da primeira parcela sobre o valor fixo do colaborador, sobre o salário de cadastro do colaborador. Temos também o evento 1520, que é o 13º, primeira parcela, médias, que será o cálculo, será feito o cálculo das médias e lançado no evento separado. Tá? Para uma melhor visualização do colaborador, quando ele pegar o Olerite, eu acho interessante separar, desmembrar. Tem clientes que não, que preferem fazer tudo só no evento 1510. Não tem problema, tá? Mas se quiser que o colaborador entenda de forma separada o que é 13º, primeira parcela, e o que é 13º, primeira parcela, médias, aí pode fazer a parametrização separada. Então, primeira coisa, nós estamos aqui no evento, tá? Já está todo parametrizado. O que vocês vão conferir?
são as incidências. Para isso, eu disponibilizei também no manual uma tabelinha para vocês. Então, aqui, ó, 13º, primeira parcela. INSS não incide, imposto de renda não incide, fundo de garantia incide sobre 13º. Salário família, não. Então, essa tabelinha vai estar no manual. Então, antes de começar a fazer o 13º, confere para ver se está ok. Então, vamos verificar lá. 13º, primeira parcela, aqui só tem incidência de fundo de garantia. Então, vamos lá para a tabela. Então, aqui, olha, não incide, não incide, incide sobre 13º. Se por acaso vocês fizerem essa conferência e não estiver dessa maneira, conforme consta na tabela, aí vocês vão ajustar, tá? Para que o sistema faça os cálculos corretos de INSS, imposto de renda e fundo de garantia. Tá? Porque senão depois vocês vão fazer os cálculos do 13º e vão verificar que não está incidindo da forma correta. Então, utilize essa tabela, verificando qual que é o número correspondente a essas informações que tem aqui, essas descrições de eventos. Não necessariamente vão ser os mesmos que eu tenho, de repente vocês usam uma tabela diferente, então não tem problema, observa sempre aqui a descrição. Então, aqui no caso da primeira parcela, não incide imposto de renda, INSS, somente fundo de garantia e não é base para salário família. Ok? Então, já verifiquei que está correto. Vou fazer a mesma coisa para os demais eventos, tá? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o 15/20, que é 13º médias que eu passei para vocês agora. Também, olha, não incide INSS, não incide imposto de renda, somente fundo de garantia. Então, esse aqui estaria certo. Depois, o evento 161. 16 é 16/10, que é o outro 13º, que é a parcela final. Esse aqui, observa que ele já incide. Incide INSS, incide imposto de renda, incide fundo de garantia. Vamos conferir lá na tabela. Olha aqui, olha. 13º, segunda parcela. Incide. Então, vocês vão verificar como que está a incidência. Sempre tem que estar da maneira como está aqui, tá? Depois, além dessa primeira verificação aqui, deixa eu voltar lá para o evento 15/10, vocês vão verificar também na última aba, na aba aqui de integração, essa parte aqui, olha, integração. Quando eu faço a primeira parcela do 13º, o sistema, quando eu for fazer a parcela final, ele tem que descontar o que eu já antecipei e jogar num evento de desconto. Então, aqui, olha, eu estou no evento da primeira parcela, estou direcionando aqui, que quando for fazer a parcela final, é para esse evento 15/10 entrar como desconto no evento já determinado. No meu caso aqui é o 96/20, tá? E caso tenha tido 13º proporcional também no decorrer do ano, é para ele fazer esse desconto também. Então, aqui também na tabela, observa, ó, 11º, primeira parcela. No campo 13 final, tem que estar como antecipação. No campo 13 proporcional, também como antecipação. E lançar no evento, no meu caso, o evento é o 96/20, tá? O evento do desconto. Vocês vão verificar na tabela de vocês qual que é o evento de desconto de 13º. Então, observa aqui, olha, está certinho. 13º, parcela final, desconta como adiantamento, 96/20. Então, do jeito que está pedindo aqui na tabelinha que eu montei, aqui está parametrizado. E é isso que vocês vão ter que se atentar, para deixar da mesma maneira. Porque senão, depois, vocês, quando forem fazer a parcela final, se não tiver dessa maneira, vocês vão observar que o sistema não vai fazer esse desconto. Tá? Aí vocês vão entrar em contato com o suporte, vocês vão entrar em contato com a CA de vocês, questionando por que não está fazendo esse desconto. E vai ser verificado porque não foi parametrizado. Então, voltando aqui na tabela, confere as incidências e depois também faça a verificação na última aba, olha, a aba integração aqui, na última aba da tabela de eventos, para verificar se está dessa maneira.
tá? Então, esses eventos aqui, até aqui 13º complementar, na última aba tem os campos já aqui informados que tem que estar parametrizado correto, tá? Outra coisa, aqui a parte do e-social, tá? Depois de fazer o 13º, o valor encontrado tem que ser enviado ao e-social. Então, tem que verificar se aqui está parametrizado da forma correta. Então, nesse caso aqui, o evento 1510 é 13º, primeira parcela. Então, aqui já está parametrizado. Vocês vão verificar para parametrizar. Que, olha, 13º, primeira parcela. Deixa eu entrar lá no evento 1610. As incidências a gente já verificou. Aqui a parte de integração, olha, vamos acompanhar aqui pela tabela. Olha, 13º. E aqui, então, olha, 13º, que já seria a parte final, tá? Então, todos os eventos que constam aqui na tabela, vocês vão verificar e fazer a parametrização da forma correta. Sobre uma pergunta que foi feita aqui, Loren, hoje o treinamento é de 13º, tá? O treinamento de e-social foi a semana passada. Nós tivemos na quarta-feira um treinamento de 13º e na quinta-feira um treinamento de e-social. Como teve muito pedido para 13º, então nós estamos aqui novamente com uma nova turma. Caso você precise de treinamento sobre o e-social, entre em contato com a gerência do suporte, que daí nós podemos verificar se vai ter uma nova turma ou não, ou fazer um agendamento somente para o seu escritório. Mas hoje o treinamento é 13º mesmo. Bom, então, reforçando, de olho nessa tabela, fazendo a parametrização da forma correta e dentro do IDPROC tipo F, tá? Eu oriento para fazer dentro do IDPROC tipo F, porque depois de já parametrizado, dentro do IDPROC tipo F de novembro, nós vamos fazer a duplicação do mês de novembro F para o mês de novembro D. Então, uma vez estando parametrizado aqui, já vai levar da forma correta. Depois aqui em processamento, dados do processamento. Aí será criado os dados do processamento da folha tipo D. Então, aqui, olha, ano 20, novembro, primeiro processamento, 13º. Aqui no tipo, vocês vão informar tipo D, é 13º. A data do pagamento da primeira parcela, 13º, normalmente é no último dia do mês de novembro, então eu coloquei aqui dia 30. Então, criamos aqui os dados do processamento da folha tipo D, depois, aqui em utilitários, é feita a duplicação. Inicialização manual, onde é duplicado da folha tipo F para a folha tipo D. Tá? Confirmando, eu já deixei duplicado aqui, mas confirmando, o sistema vai duplicar da folha F para a folha D. Então, vou selecionar, estando já duplicado, eu vou selecionar aqui minha folha tipo D para iniciar o cálculo do 13º. Bom, para fazer a primeira parcela, nós temos a questão das médias, né? Tem colaborador que vai ter o 13º somente referente ao salário que ele tem, né? Mas nós temos casos de fazer médias também para o 13º. Por exemplo, médias de comissão, médias de hora extra, médias de insalubridade, qualquer adicional que o colaborador teve no decorrer do ano, eu posso fazer as médias dele para o cálculo do 13º. Então, uma coisa que eu acho interessante é verificar, tirar uma ficha financeira. Então, aqui em relatórios anuais, ficha financeira,
nós podemos escolher quais são os eventos que nós queremos conferir para ver quais os meses que o colaborador teve. Então, no meu caso aqui, eu deixei parametrizado 2 eventos. Eu vou fazer médias para esses 2 colaboradores do evento 60, que é insalubridade, e do evento 0530, que é uma hora extra. Então, aqui na ficha financeira, eu coloquei para listar somente os eventos informados e relacionei. Se quiser listar todos os eventos ou todos os proventos, não tem problema. Como eu sei que esses colaboradores que eu vou utilizar, eles têm hora extra e têm insalubridade, então coloquei somente esses eventos. Aí clico aqui em salvar e seleciono aqui os meses que eu quero verificar. Pedi todos os meses do ano de 2020, todos os meses que eu já tenho processado. E aqui eu vou gerar. Posso pedir de todas as chapas ou posso pedir só de algumas chapas. No meu caso, eu pedi de todas. Então, aqui, por exemplo, esse colaborador, João da Silva, ele tem aqui insalubridade de janeiro a novembro, tá? Então, foi lançado para esse colaborador, insalubridade, deu esse valor. E hora extra, ele teve lançamento aqui de hora extra, tá? Nesses meses aqui. E o meu outro colaborador também. Insalubridade. Esse aqui só teve insalubridade. O primeiro aqui teve insalubridade e hora extra. Então, ok. Então, eu sei que eu vou conseguir fazer médias desses colaboradores. Então, eu vou lá agora na tabela de sindicatos. Esses meus 2 colaboradores, eles estão no sindicato 86. Então, nós entramos aqui em parâmetros, sindicatos, cadastro de sindicatos. Vou procurar o meu sindicato 86. E nós vamos entrar aqui, ó, na última aba, que é outros parâmetros, e temos aqui médias de 13º, tá? Então, como eu comentei, eu vou fazer médias de 2 eventos que eu sei que o colaborador tem. Então, aqui, nós temos aqui o sinal de mais, para poder fazer a inclusão dos eventos que eu quero parametrizar para médias. No meu caso, eu já deixei parametrizado aqui para adiantar. Então, criei aqui a sequência 1, posso criar quantas sequências eu quiser. Então, eu coloquei aqui, o sindicato é 86, a sequência 1. Quero fazer o cálculo da média em horas. Tá? Aqui eu escolho como que eu vou fazer o cálculo da média, se é em horas, dias, percentual ou valor, ou qualquer uma das outras opções que nós temos. Então, no meu caso aqui, é uma hora extra, eu vou fazer o cálculo em horas. O período, qual que é o período que eu quero considerar? Eu coloquei aqui que eu quero considerar o período aquisitivo. Se eu quero considerar dentro do período aquisitivo somente os meses que têm médias, eu marco aqui o campo. Existem alguns sindicatos que ele pede que seja feito vários cálculos de médias e que seja pago ao colaborador aquilo que for mais favorável. Então, eu posso considerar que, além do período 1, eu tenho outros períodos que eu posso considerar. O sistema fará o cálculo de 3, ele vai apurar 3 períodos para o colaborador e vai fazer o lançamento no período que tiver um valor que seja mais conveniente. Se não quiser, usa só o período 1, considerando aqui, de acordo com o que o sindicato diz. Podendo ser os últimos 12, o último mês, o período aquisitivo, aí a escolha vai ser feita de acordo com o que o sindicato pede. Depois, aqui embaixo, tá? Os demais campos não precisa preencher. Depois, aqui embaixo, eventos para médias. Clicando na lupa, ele abre a tabela de eventos. Tá? No meu caso, eu quero que faça médias somente aqui do evento de hora extra, 0530. Caso vocês tenham outros eventos de hora extra que queiram incluir aqui, observa que nós temos 8 posições aqui, 8 campos que dá para ser utilizado, tá? Vamos supor que fez aqui a sequência 1, já usou os 8 campos e não coube todos, cria a sequência 2. Tá? E aqui embaixo perguntando, no caso da hora extra, se também é para calcular o DSR. Tá? Se marcar o campo, ele também vai fazer o cálculo do DSR.
Então, esse é o evento que eu parametrizei em horas. Depois, eu tenho aqui um evento onde eu parametrizei para fazer em valor, que é a insalubridade. Então, criei uma nova sequência em valor e o período aquisitivo. E aqui coloquei insalubridade. Caso eu tenha mais eventos que eu queira fazer médias e que também seja em valor, então posso relacionar aqui. Então, todos não precisa necessariamente fazer um por um. Quantos eventos eu tiver aqui para fazer médias e que seja em valor, eu posso colocar. Agora, deixa eu sair daqui um pouquinho. Nós temos o caso de comissões, por exemplo. Então, tem comissões que é corrigido por um determinado índice. Então, vamos entrar aqui em parâmetros, ajuste monetário, tipos de ajuste. Então, vamos supor que a comissão ela é corrigida por um índice. Aqui eu tenho cadastrado alguns índices, mas vamos supor que seja pelo INPC. Caso você não seja, eu acredito que na máquina de vocês já devam ter algum índice cadastrado. Se não tiver, é só entrar e fazer cadastramento. Então, aqui, por exemplo, o código 1 está como INPC. Então, coloquei aqui o código, o INPC, a descrição e o tipo. Como que eu vou fazer a correção? Vou fazer a correção por um percentual e qual será a frequência, se é mensal ou diário. Então, eu já tenho determinado aqui que a minha comissão vai ser corrigida pelo INPC. Aí é feito o cadastramento, aqui, de novo, em parâmetros, ajuste monetário, valores de ajuste. Bom, eu já sei que o meu índice é o INPC, tá? Que eu vou utilizar. Então, aqui, INPC, e eu faço o cadastramento dele mensalmente, tá? Então, vamos verificar aqui esse último campo. Então, está aqui, por exemplo, INPC. Coloquei o mês, coloquei o ano e qual que é o percentual do mês. Isso eu posso fazer para cada um dos meses que eu quero vir aplicando um determinado índice, tá? Então, aqui, olha, já tem aqui parametrizado de janeiro de 2020 até o mês 8. Então, se eu quiser cadastrar o mês 9, o índice do mês 9, eu venho aqui, coloco INPC, já sei que é o código 1, 2020, Enter, e coloco aqui o percentual. Isso eu faço para todos os meses, tá? Então, é aqui que é feito o cadastramento dos índices, caso tenha algum evento, como, por exemplo, a comissão, que é feito um cálculo com correção no INPC ou qualquer outro índice, tá? Então, depois, voltando lá no sindicato de novo, parâmetros, sindicato, cadastro de sindicatos. Tá, vamos voltar lá no sindicato 086. Bom, vamos lá agora para parametrizar a comissão, se for o caso, né? Então, eu entro aqui, vou mostrar para vocês como que coloca a correção pelo índice. Sequência 3, calcular médias. Médias, lembra lá que eu coloquei que o INPC é a primeira, né? Está lá no código 1. Então, corrigido pela tabela 1, ele já vai entender que é o INPC. Vou colocar aqui o período aquisitivo também. E aqui o evento 0620, se não me engano. Olha lá, comissão. Então, aqui eu informo qual que é a tabela que eu vou usar. A tabela do INPC é a tabela 1. Então, o sistema já entendeu aqui que quando for fazer médias de comissão, é para fazer a correção pela tabela 1, que é INPC, e, consequentemente, aplicar aqueles percentuais que eu informei lá mensalmente. Se não tiver médias de
De comissão corrigido por índice, não tem problema, então daí coloca uma das outras opções. Mas se for pelo índice, tem que informar lá na parametrização de ajuste monetário. Aí salvamos aqui. Então, aqui eu coloquei um evento em horas, um em valor e um corrigido pela tabela, tá? Depois de informado o evento, nós temos aqui que entrar nesse campo integração das médias. Os eventos que eu parametrizei no botão médias de 13º, eu também preciso informar eles aqui. Então, vem aqui no sinal de mais, vou colocar o 0620, inclusão, e eu clico aqui, ó, importar eventos. Quando eu clico aqui em importar eventos, o sistema já carrega essa tabela de forma automática. Aí eu salvo a tabela. Tá? Então, todos os eventos que são informados no botão de médias de 13º, obrigatoriamente tem que entrar aqui e informar esse mesmo evento. Nós fazemos isso porque, quando for calcular as médias, o sistema ele precisa saber em qual evento jogar. Tá? Então, quando se trata aqui de médias de férias, de rescisão e de 13º. Observa que o sistema, para a primeira parcela, ele já puxa automático o 1510. O 1510, como eu já comentei, é o 13º, primeira parcela, sobre o salário fixo do colaborador. Se eu quero fazer as médias num evento separado, eu venho aqui e vou substituir. No caso, o meu 13º médias é o 1520, tá? 13º final é o 1620. E aqui 17,20. Como eu já comentei no início, tem cliente que não se importa que seja lançado a média junto com a parte fixa do colaborador, tá? Aí pode deixar da maneira como estava, 15,10, 16,10 e 17,20. Agora, se quiser dois eventos separados, aí faz a substituição. Aí fica a critério de vocês, tá? Então, dessa maneira é que é feita as médias. A parametrização para as médias, tá? O sistema já considera aqui parametrizado. Depois disso, nós já podemos agora iniciar o cálculo do 13º. Bom, estamos aqui já dentro da folha tipo D. Então, nós vamos entrar aqui em processamento. 13º. Aqui eu posso fazer um lote. Como eu só tenho 2 colaboradores, eu vou fazer dos 2 colaboradores, mas caso queira fazer em lote, pode aqui criar um lote de chapas, tá? Para informar quais são as chapas que quer relacionar, para poder fazer o cálculo. Se for de todo mundo, não precisa entrar nessa rotina do lote. Então, aqui tipo do cálculo, primeira parcela. Automaticamente o sistema vai trazer 50% e ele pergunta se quer considerar até o mês 12. Vou pôr que sim. Então, ele já trouxe aqui 50%, mas se quiser mudar o percentual, não tem problema, pode mudar. Forma de cálculo, vou colocar aqui normal ou apenas a diferença. Procedimento em caso de colisão. Aqui, procedimento em caso de colisão, eu vou colocar o gerado. É a primeira vez que eu estou fazendo, tá? Mas vamos supor que eu já fiz o 13º, estou reprocessando ele aqui, novamente. Então, ele pergunta se é para prevalecer o que nós estamos fazendo agora, ou se caso eu tenha feito algum acerto manual no movimento online, se é para prevalecer o que está no movimento online. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou prevalecer o que eu estou fazendo agora, a primeira vez que eu estou fazendo. Não fiz nenhum acerto manual ainda. Opção de cálculo de médias. Então, nós temos aqui opção com o mês atual e sem o mês atual. No caso aqui, nós estamos no mês 11. Caso eu já esteja com a folha do mês 11 fechada, eu posso optar por, inclusive, o mês atual. Se a folha do mês 11 ainda não está fechada, eu coloco exceto o mês atual. E temos aqui a opção de lista demonstrativo ou não lista. Tá? Quem quiser um demonstrativo, escolhe a opção para listar, que ao término do processamento do 13º, o sistema vai fazer um demonstrativo das médias.
E se, por acaso, nessa empresa, eu estiver fazendo o cálculo do 13º sem médias, não quero que calcule médias, então faz a opção aqui por não calcular médias. No meu caso, eu vou colocar aqui, ó, médias, exceto o mês atual, partindo do princípio que eu não estou com a folha do mês 11 calculada, e vou pedir para listar o demonstrativo. E de PROC de busca de valores a somar, como eu não estou com a folha do mês 10 fechada, então o último mês que eu do mês 11 fechada, a última folha que eu tenho fechada é do mês 10, então o meu IDPROC de busca vai ser o mês 10. Ele vai se basear, vamos supor que eu esteja fazendo um cálculo de 13º, considerando o último mês, então ele já sabe que é para considerar o último mês, que é mês 10. Executar. Ele me pergunta se eu quero um demonstrativo. Sim, eu quero um demonstrativo de médias. Aí eu coloco um nome qualquer. Ele demora um pouquinho, porque vai fazer as médias. Ele vai verificando nesse momento os meus colaboradores, o sistema vai verificando aquela ficha financeira que eu mostrei para vocês, os meses que ele teve valores, vai verificando lá na tabela de sindicato quais foram os eventos que eu parametrizei para fazer médias, e com isso o sistema vai preparando o cálculo e no final ele lista um demonstrativo. Tem alguns clientes, alguns usuários do sistema, que optam por não emitir esse demonstrativo, porque fica um pouquinho mais lento e porque se estiver fazendo de vários colaboradores, o demonstrativo fica extenso, né? Eu, particularmente, eu acho importante conferir as médias. Tá? Pelo menos, não precisa listar o demonstrativo de todos, mas pelo menos de alguns colaboradores, para verificar se foi feito da forma correta. Caso não esteja correto, o primeiro passo é verificar no sindicato, porque se não está correto, é porque na parametrização pode estar errada. Ou pode ser também que ocorreu alguma falha, alguma coisa errada no cálculo. Então, é importante tirar o demonstrativo e fazer uma conferência. Então, aqui ele está fazendo, olha, da chapa 1, evento 0530, e está passando mês a mês, fazendo a verificação. Então, aqui ele finalizou. Então, ele trouxe aqui para mim, competência 11, né? O IDPROC 1121D, a chapa 1, o período que ele considerou para fazer o cálculo, de 1 de 2020 a 10 de 2020, nesse caso eu pedi para fazer médias em valor, então ele listou para mim aqui quais foram os meses que ele encontrou, quais foram os valores, e fez o cálculo das médias e me apresentou aqui o valor para a primeira parcela. Fez para o primeiro evento, 0,60, fez a mesma coisa aqui para o evento 0,530, aqui primeiro a chapa 1 e aqui a chapa 10. A chapa 10 só tem médias de insalubridade, tá? Então, aqui está o demonstrativo de médias. Vou minimizar ele aqui e daí nós vamos entrar aqui no movimento, já está calculado. O 13º. Então, aqui no movimento, lançamento online, a primeira chapa. Então, como eu comentei com vocês, né? O 1510 é a primeira parcela sobre o salário atual do colaborador. O 1520 eu pedi para fazer em separado. Aqui deu 208,92. Lembra aqui, olha, ele somou aqui o 202 e mais o 6,27 da chapa 1. Tá? Então, a média encontrada foi lançada aqui e foi calculado somente o fundo de garantia. Por quê? Lembra que eu mostrei para vocês aqui, olha, 13º, primeira parcela, nós utilizamos essa tabelinha e só foi pedido para calcular incidência sobre o fundo de garantia, tá?
Então, está correto. Total de proventos do colaborador, não tem desconto, então o líquido do colaborador do 13º primeira parcela é esse valor. Depois, quando a gente for fazer a parcela final, nós vamos observar que esse valor aqui, ele vai entrar como um desconto. Vamos aqui para o próximo colaborador. Então, primeira parcela, sobre o salário fixo dele e as médias, tá? Também o fundo de garantia. Então, aqui já está calculado a primeira parcela do 13º do colaborador. Depois disso, nós processamos a folha de 13º. Não tem GPS. Aí nós vamos tirar o relatório. Então, esse é o relatório da folha. Então, aqui o primeiro colaborador, que é o João, e o líquido dele. O segundo colaborador, que é o José, e o líquido dele, tá? Não tem GPS, só tem aqui a parte do fundo de garantia. Então, nós estamos aqui dentro da folha 11, 2020, 1D. Bom, como a primeira parcela não tem INSS, ela tem fundo de garantia, tá? O fundo de garantia, nós vamos juntar esse fundo de garantia aqui com a folha normal, a folha F. Então, nós voltamos lá para o mês 11F, já com a folha processada, ó, estou dentro da folha F, para poder juntar o fundo de garantia. Então, a folha F, eu faço o processamento. E quando for fazer o fundo de garantia, nós entramos aqui em relatórios legais, fundo de garantia, grava arquivo CFIP. Logo ao entrar, ele já vai dizer que nesse mês 11 existe uma folha de 13º, tá? Então, ok. Aí eu venho aqui nessa aba junção. Aí eu vou pedir para juntar. Então, eu vou juntar o fundo de garantia da folha F com o fundo de garantia da folha D. Então, eu vou clicar aqui. Vou procurar, ou se não quiser, posso somente digitar. Então, eu vou pedir para juntar a minha folha 11D. Então, estou na folha F pedindo para juntar o fundo de garantia com a minha folha 11D, 1121D. Confirma. Confirma. Dessa maneira, o sistema juntou. Para a gente ter certeza que juntou, nós vamos entrar aqui em relatórios legais, fundo de garantia. Eu já fiz aqui a gravação pedindo para juntar, então vou tirar o demonstrativo. No demonstrativo tem que aparecer uma coluna, olha aqui, olha, remuneração sem 13º, que é baseado na folha normal, e remuneração com 13º. Então, isso mostra que o meu fundo de garantia da folha F foi juntado com o fundo de garantia da folha D. Então, sem 13º e com 13º. A gravação ficou correta. Então, reforçando, após fazer a folha 11D, entra dentro da folha 11F, a folha estando processada, faz a gravação do arquivo, pedindo para juntar, tá? Então, aqui no IDPROC, coloca o 11.1D. A mesma coisa vai acontecer quando for fazer a parcela final, tá? Vou colocar aqui também 12.2D. E caso tenha complementar no mês de dezembro, já coloca também aqui o IDPROC complementar, que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, assim está feita a minha folha de 13º, primeira parcela.
certo? Estando pronto já minha folha de 13ª primeira parcela, aqui de dentro do mês 11F, eu já posso duplicar para 12F e 12D. Por isso que eu comentei com vocês de fazer todas as parametrizações dessa tabelinha aqui, dentro da folha 11F. E já aproveita também, que eu esqueci de mencionar, a parte de parametrização do sindicato faz também dentro da 11F, tá? Porque depois, quando terminar de fazer a primeira parcela, nós duplicamos da 11F para 11D e da 11F para 12D também. Então, eu esqueci de comentar, a parte de parametrização dos eventos para médias também faz dentro da 11F. Então, depois que terminou a primeira parcela, vem aqui, cria os dados do processamento da folha 12D. Então, aqui eu já deixei, opa, só um pouquinho. Aqui. Eu já deixei criado tanto a folha F quanto a folha D. Então, aqui, olha, 12/21D. E a data que vai fazer o pagamento da folha de 13º, parcela final. Normalmente é dia 20, tá? Cria os dados do processamento e faz a duplicação também, que inicialização manual, coloca para duplicar. 12/21D, tá? Aqui eu já deixei duplicado, então já posso selecionar. Bom, primeira parcela já está paga, então nós vamos fazer a parcela final. Então, nós vamos entrar aqui em processamento, já está tudo parametrizado, né? Que nós parametrizamos na primeira parcela, então não preciso fazer a conferência. Então, vamos entrar aqui em 13º, tipo de cálculo, vou pôr parcela final. Ele me pergunta se eu quero fazer uma listagem, um cálculo para colaborador que está com líquido zerado, vou pôr que sim. Procedimento em caso de colisão, é a primeira vez que eu estou fazendo o 13º parcela final, então vou colocar aqui que prevalece o gerado. Caso eu já tivesse processado uma vez e estivesse reprocessando e tivesse até, inclusive, feito acertos manuais no movimento online, então ali tem a opção para não sobrepor o que vocês já acertaram manualmente. Aqui vou pedir para calcular as médias, exceto o mês 12, partindo do princípio que eu ainda não fechei o mês 12. Aqui o último mês que eu tenho processado, mês 11, executar. Vou pedir para listar o relatório. É normal, ele demora um pouquinho mesmo. Caso seja necessário antecipar a primeira parcela em um mês diferente de novembro, não tem problema, tá? Pode fazer, mas sempre lembrando que tem que ser dentro do IDPROC tipo D. Tudo que se refere a 13º, dentro do IDPROC D. Tem cliente que já antecipou na metade do ano, não tem problema. No final do ano, o sistema ele verifica o que já foi adiantado e faz o desconto.
Tem clientes também que perguntam se pode pagar a parcela final, pagar tudo no mês de novembro. Não tem problema, pode fazer. Lembrando que tem que ser refeito depois em dezembro, por causa das incidências, tá? Então, aqui, olha, é a parcela final do mês 12, o sistema verifica as médias também, e essa média ele já vai lançar lá no movimento online. Então, movimento, lançamento online. Aqui, olha, 13º, o salário dele é 1.422. Então, no evento 1610, que é a primeira parcela, ele se baseia no valor do salário atual, tá? E na média também. Depois, observa, olha, que aqui ele lançou o 96,20, descontando aquilo que já foi pago na primeira parcela. Calculou o INSS e calculou o fundo de garantia, tá? Nesse caso, não teve imposto de renda. Por que deu certinho aqui? Voltando, porque tem aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, acho que eu já fechei aqui, mas porque tem aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, tá? Tá aqui também, olha. Porque eu fiz a parametrização correta. O que acontece bastante, que gera bastante ligação, o pessoal falando, olha, eu calculei o 13º, mas não descontou o que eu paguei na primeira. Por quê? Porque a tabela não estava correta. Olha, o sistema não está calculando o INSS na parcela final, porque não fez essa parametrização, tá? Então, essa parametrização aqui vai ser importante. Então, aqui está correto. Vamos ver o outro colaborador também, olha, ele ganha 1.379, o salário atual, a média encontrada, o valor que foi pago na primeira parcela, INSS e fundo de garantia. Tá? Se ficou com alguma dúvida em relação ao cálculo de INSS ou de fundo de garantia ou de imposto de renda, temos aqui o botão com memória de cálculo, onde esse valor pode ser verificado. Então, aqui o sistema fez da forma correta, minha primeira parcela e parcela final já está calculada. Aí nós vamos processar a folha de 13º também. A folha já está calculada de 13º. Aí nós vamos tirar o relatório legal da folha oficial, onde ele vai apresentar a primeira parcela, a parcela final, o valor que já foi descontado, as incidências, certo? Lembrando que na parcela final nós temos uma GPS. Então, aqui na última folha, ele apresenta o valor da GPS, tá? Sendo que essa GPS, no mês 12, nós temos duas GPS, uma GPS da folha normal e uma GPS do 13º. A GPS do 13º era emitida aqui em relatórios legais, INSS, nós vamos tirar esse modelo Exactus, nós vamos ter uma GPS do 13º, onde a competência vai ser 13, tá? Então, aqui em cima, ó, observa que está 13/2020, tá? 13 quer dizer que é do 13º. E depois, quando fizer a GPS da folha normal do mês 12, vai ter então a GPS do mês 12, na folha normal, e do mês 13, que é do 13º. Tá? Então, observa que a GPS do 13º é emitida dentro da própria folha de 13º, com a competência 13. Vamos ver aqui o olerite. O olerite da folha de 13º final. Então, esse é o olerite do colaborador, vem discriminado corretamente o valor da primeira parcela, já entrando aqui como desconto, parcela final médias, o desconto e o INSS. Então,
o sistema apresenta aqui da forma correta para os dois colaboradores, tá? Então, esse é o olerite. Nesse caso aqui, nós vamos voltar lá para a folha F para poder juntar o fundo de garantia. Então, volto para a minha folha F. Já deixei duplicado aqui para a gente ganhar tempo. Processo a minha folha F. Então, já estou com a minha folha F processada. A minha GPS do 13º já foi tirada dentro da folha D, mas o fundo de garantia nós vamos juntar. Então, aqui, ó, relatórios legais, fundo de garantia, grava arquivo. Ele vai dar uma mensagem falando que tem 13º, ok. Aí nós entramos aqui, ó, junção. Então, nós vamos juntar o fundo de garantia da folha de 13º aqui. 12, 20, 1D. Caso tenha tido folha complementar, também junta aqui, tá? O fundo de garantia da folha de 13º, parcela final, e o fundo de garantia da folha de 13º complementar, eles são informados aqui para fazer a junção e recolher junto com a folha normal do mês, a folha F. Confirma. E vamos lá para ter certeza que juntou, a gente entra aqui em relatórios legais, fundo de garantia, e nós emitimos um demonstrativo. Então, ele vai listar para mim aqui remuneração sem 13º e remuneração com 13º. Por aqui eu já sei que eu gravei o arquivo corretamente, juntando. Se tivesse folha complementar de 13º, estaria também aqui o valor. Então, temos aqui sem 13º, que é sobre a folha, e com 13º, ok? Caso seja necessário fazer uma folha complementar de 13º, será feita dentro do IDPROC 12, 2D. Lembra que nós estamos aqui dentro do IDPROC 12, 1D. 1D para fazer a parcela final. Se por acaso precisar fazer uma folha de 13º complementar, aí vem aqui nos dados do processamento e cria os dados do processamento da folha 12, 2D, tá? Então, aqui no nosso caso eu só deixei a folha 1D, mas criaria aqui a folha 12, 2D e faz a duplicação para lá também, tá? Depois, para fazer a folha complementar, da mesma maneira, aqui em 13º, cálculo, informa que é complementar, procedimento em caso de colisão, também o gerado, e se quer com médias, no caso, se eu estou fazendo uma complementar e quiser médias, informa aqui como que eu quero as médias, tá? Então, a folha complementar, lembrando, 12, 2D, fazer dentro do mês de dezembro, no IDPROC 12, 2D, e a diferença é para colocar aqui em cima, que é a complementar, que o sistema vai fazer o cálculo. Coloca aqui que é complementar. E faz o mesmo procedimento, tá? Tudo isso que eu falei até então está no manual. Bom, deixa eu... Tenho algumas informações aqui para passar para vocês. Em relação aos afastamentos, tá? Quando eu estou fazendo primeira parcela, parcela final e complementar, o sistema vai verificar se o colaborador teve afastamento, tá? No caso de salário e maternidade, quando estiver fazendo os cálculos, o sistema vai verificar e vai lançar esse evento, que normalmente existe um evento que já foi pago, o 13º referente ao salário maternidade, auxílio doença, acidente de trabalho, o sistema ele vai fazer esse tratamento, tá?
Então, o sistema vai verificar quais foram os valores que já foram pagos e vai fazer esse desconto e calculando a proporcionalidade de acordo com o período que ele ficou afastado. Então, em relação ao 13º salário maternidade, para esse tipo de afastamento, o sistema ele vai deduzir os dias afastados somente somente na parcela final. Ou seja, o sistema ele vai processar normalmente o 13º, vai fazer a antecipação, mas no processamento da parcela final que o sistema vai considerar, vai fazer a dedução da quantidade de dias afastados. O valor do 13º referente ao período de salário maternidade, ele é gerado num provento distinto, referente a 13º pago salário maternidade. E a soma dessas duas partes serão consideradas e serão lançadas um valor direto no 13º do colaborador. A mesma coisa vai ocorrer para auxílio doença e acidente de trabalho. Para esse tipo de afastamento, o sistema também ele vai deduzir os dias afastados, no caso de auxílio doença e acidente de trabalho, sendo que será deduzido a partir do 16º dia. E vai ser feito o lançamento correto como antecipação na parcela final. O valor pago do 13º já pelo INSS, ele também é gerado num evento distinto de desconto, tá? Então, o valor que ele já recebeu vai ser gerado num evento distinto já de desconto. E a diferença vai ser pago pela empresa. Então, essa situação vai servir tanto para o auxílio-doença quanto para o acidente de trabalho. O sistema ele já está preparado para essas situações. Outra situação que vai ocorrer é em relação ao e-social. Em relação ao e-social, precisa também ser enviado o 13º, tá? Então, quando nós fazemos a antecipação do 13º entre fevereiro e novembro, lembrando, como eu já comentei, tem que ser feita dentro do IDPROC tipo D. Mas as informações para o e-social, o sistema vai gerar um evento S1200 no IDPROC tipo F. Então, se eu antecipei o 13º em qualquer mês diferente entre fevereiro e novembro, o sistema ele vai gerar, dentro dessa folha de 13º, um evento 1200 para ser enviado ao e-social. Sendo que esse evento 1200, ele não vai ser enviado de dentro da folha tipo D, ele vai ser enviado de dentro da folha tipo F, tá? Então, repetindo, folha de 13º, entre fevereiro e novembro, o sistema gera um 1200, um evento S1200 para o e-social, sendo que o envio é feito de dentro da própria folha F e não feito dentro da folha D. Agora, em relação à parcela final do 13º, tá? Então, quando é feito o processamento da parcela final do 13º, normalmente no mês 12, 20, 1D. Nesse caso, o sistema também ele vai gerar um arquivo 1200, tá? E os valores de 13º, parcela final, no caso o evento 1200, ele é enviado dentro do IDPROC tipo D, tá? Então, diferente do que ocorreu para quem foi para a primeira parcela que ocorreu entre fevereiro e novembro. A parcela final, o sistema gera um evento 1200 e dentro do IDPROC tipo D é feito o envio desse evento 1200. Depois, dentro do IDPROC tipo F de dezembro, é enviado o 1210, tá? Então, dentro da folha D, gera, em dezembro, envia o 1200 e depois entra dentro da folha F para poder gerar o 1210 junto com a folha F, tá? Isso também eu anotei para vocês nesse manual. E caso tenha 13º complementar,
em dezembro, na folha 12, 2D, os valores do 13º complementar, eles também são enviados ao e-social, através do evento 1.200, só que dentro da folha F, tá? Então, quando tem 13º complementar, é gerado o 1.200 dentro da folha F, tá? Então, somente a parcela final do IDPROC 12 1D que envia o 1.200 separadamente dentro da folha D e o 1210 dentro da folha F. E quando tem parcela complementar, o 1200 gerado na parcela complementar é enviado junto com a folha F. Outra coisa que eu preciso passar para vocês em relação às medidas que foram estabelecidas nesse ano, aí, as medidas provisórias, né, em virtude aí do estado de calamidade que foi causado pelo coronavírus, né. O que vai afetar o 13º são aqueles afastamentos 936 e 937, que foram relacionados à suspensão de contrato, tá? Nesse caso, hoje, o sistema ele verifica a quantidade de dias afastados e deduz em avos da quantidade de dias que o trabalhador tem de direito de 13º, tá? Então, hoje o sistema faz esse tratamento. Como existe entendimentos que são diferentes a isso, então está sendo criado aqui pela nossa programação um campo que será incluído lá nos parâmetros da empresa para que o usuário possa indicar se ele deseja ou não fazer essa dedução dos avos perdidos por motivo de suspensão do contrato no cálculo do 13º. Atualmente, o sistema ele faz a dedução que eu mencionei, tá? De forma automática. Mas nós estamos criando aqui na programação um campo novo que vai ser inserido lá nos dados da empresa, porque caso o entendimento do usuário que estiver fazendo a folha de 13º seja outro, então ele vai poder fazer a parametrização dizendo se deseja ou não fazer essa dedução, ok? Bom, pessoal, em relação ao 13º, são essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu estou à disposição para que a gente possa responder perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta, possa me fazer. Eu respondo as perguntas que vocês me façam. Lembrando que eu vou passar para vocês esse manual que eu preparei aqui para vocês, tá? Tudo que nós conversamos aqui está aqui no manual. Eu vou enviar no e-mail de vocês. Caso alguém não receba o manual, ou caso queira me fazer alguma pergunta fora aqui desse momento, pode mandar no meu e-mail, rose@exactus.com.br. Então, caso queira me fazer alguma pergunta de algo que eu não respondi aqui, ou caso não receba esse manual, pode entrar em contato comigo, tá? Estou à disposição para responder algumas perguntas de vocês. Esse treinamento ele foi preparado com bastante atenção, com bastante carinho. Espero ter atendido as dúvidas de vocês. Caso queiram me fazer perguntas, estou à disposição. Há uma pergunta que me foi feita, se eu posso calcular médias na segunda parcela do 13º. Pode, pode, o sistema permite. Quando você for fazer, você informa lá que não quer calcular médias, tá? Tem aqui a opção. Deixa eu voltar lá na primeira parcela. Tem que verificar se o que diz a convenção coletiva, tá? O sistema ele permite, não tem problema nenhum. Não sei como, tem que verificar como que é a convenção coletiva.
Então, aqui, ó, processamento, 13º, estou na primeira parcela. Então, vou colocar aqui primeira parcela. Então, aqui, olha, se não quiser calcular médias, coloca aqui, não calcular médias. Aí o sistema não calcula médias na primeira. Se quando for fazer a segunda, quiser que o sistema calcula médias, aí coloca que ele calcula, tá? Então não tem problema, só tem que ficar atento a essa questão aí da convenção coletiva, né? O que que diz, né? Mas o sistema permite sim. Alguma outra pergunta? Então, não está surgindo perguntas, então só me digam se estava dentro do esperado, se vocês, se foi claro para vocês esse treinamento. Nós temos tempo, tá? Podemos conversar. Tá, meu e-mail é rose@exactos.com.br. Se caso não recebo o manual, pode me mandar um e-mail que eu envio, tá? Obrigado, Paulo. O objetivo é nós termos mais cursos assim, com mais frequências, justamente para a gente poder esclarecer as rotinas do sistema, né? Então, semana passada nós tivemos um treinamento de 13º, na sequência tivemos um treinamento de E-Social, grupo 3, e hoje voltamos, né? Algumas pessoas não conseguiram fazer o treinamento a semana passada, então, hoje nós voltamos com treinamento de 13º, e aí, pessoal, vocês podem solicitar para a nossa gerência os treinamentos que são de interesse de vocês, né? Eu sei que, não sei se para esse ano ainda, mas temos já em fase de preparação um treinamento sobre férias, porque nesses treinamentos é importante que daí a gente fala bem direcionado, né, sobre um determinado assunto. Estando aqui num grupo, de repente uma dúvida que é respondida para uma pessoa, já pode também sanar a dúvida de outras pessoas. Que bom, Paulo, que está atendendo a expectativa de vocês. Vocês podem também fazer sugestão, manda um e-mail para o Maurício, que é o gerente do suporte, fazer sugestão de qualquer assunto que vocês queiram, que daí a gente vai preparar mais treinamentos, tá? Alguma outra dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tem algumas pessoas que logo no início comentaram, já saiu, né? Que estava achando que hoje era treinamento de E-Social. Já saíram aqui as pessoas. O treinamento de E-Social foi a semana passada, mas se precisarem de treinamento de E-Social grupo 3, que foi o que nós fizemos quinta-feira, pode solicitar que a gente monte outra turma, tá? Estamos à disposição. Tá. O grupo 3 ele não está obrigado ainda. Está sendo feita uma pergunta se o grupo 3 está obrigado. Não, o grupo 3 não está obrigado a enviar ainda. O grupo 3 envia os iniciais e tabelas e os não periódicos. Não está enviando ainda a parte de periódicos, tá? Então, o escritório CBD, respondendo a sua pergunta, grupo 3 não vai enviar o 13º. Tá? É para enviar os iniciais e tabelas. Por hora é só isso. A previsão dos periódicos para o grupo 3, talvez janeiro, né? Com essa questão aí que nós tivemos aí dessas mudanças devido ao coronavírus, as medidas provisórias, foi alterado também o cronograma do E-Social. Então, por isso está previsto para janeiro, mas a gente tem que aguardar ainda para ver.
Bom, pessoal, estou à disposição, vou aguardar alguns minutos aqui, caso vocês não tenham nenhuma dúvida. Então, daí a gente encerra o treinamento. Eu acredito que com esse manual vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Agora na parte, a gente está aqui a manhã toda, né? Desde manhã, e são bastante informações, né? Mas assim, olha, eu coloquei assim, da mesma maneira que eu costumo falar aqui com vocês de uma linguagem simples, eu procurei colocar aqui de forma detalhada e de uma maneira que fica bem entendido. Então, cada item do que eu fui falando, eu coloquei aqui para vocês, olha. Falei do Cefip, falei aqui, olha, da Previdência, da guia, né, como que é. Expliquei aqui do 13º complementar, que tem que juntar. Coloquei aqui a tabelinha para vocês, de forma bem detalhada. Expliquei aqui como que faz as médias. Olha, aqui, olha, é explicado cada um dos tipos de cálculo, tá? Eu comentei de horas, valor e comentei sobre a correção por um determinado índice, que são as mais comuns, né? Mas assim, tem aqui, olha, bem detalhado para vocês. Aqui a parte de parametrização também. Então, vocês vão ter todo o material bem completo aqui. Tá? A parte aqui que eu expliquei para vocês do afastamento, essa parte aqui que eu coloquei também sobre a questão do e-social, como que vai ser o envio. Bom, pessoal, pelo que eu estou vendo, não temos mais dúvidas aqui, então por hora eu vou encerrar com vocês, tá? Mas, como eu comentei, se não perguntou aqui, não tirou dúvida aqui, pode mandar no meu e-mail. Eu respondo também, rose@exactos.com.br. Também quem é cliente, né, pode entrar em contato com a sua central de atendimento e, se for necessário, quem é cliente direto ou central de atendimento pode entrar em contato com o nosso suporte aqui. Nós estamos todos à disposição, ok? Bom, hoje é segunda-feira, desejo a todos vocês uma boa semana, que essa semana seja abençoada para todos nós, né? E que numa próxima oportunidade a gente possa estar junto aqui novamente, tá bom? Tudo de bom para vocês, uma boa semana e bom trabalho.